Salve, salve galera! Bora para mais uma correção das nossas listas. Essa lista aqui vai ser a terceira que eu mandei para vocês. Vou passar aqui então as correções. Vamos mudar aqui para o Java. Deixa eu tirar as notificações aqui para não ficar atrapalhando. Beleza, vamos lá. Então aqui a nossa terceira lista, nosso primeiro exercício. Essa lista aqui é um pouquinho mais complexa, por isso que eu passei com menos exercícios, né? O menor número de exercícios. Então aqui, primeiro, para comprar um computador, o consumidor paga o preço de custo do mesmo. Então a gente sabe que a gente tem que ter aqui um preço de custo. Com o percentual de lucro do vendedor, mais os impostos aplicados ao preço de custo. Então aqui a gente vai ter que descobrir, né, pelo visto, o valor de venda, né, o valor que o consumidor paga por esse computador. Crie um programa que receba os valores dos impostos, o percentual de lucro do vendedor e o preço de custo do produto. Com base nos cálculos, exiba. Então aqui a gente tem que pegar o valor do produto, né, o valor de custo do produto, qual que é o percentual, né, em cima da venda e quais são os valores dos impostos. E aí aqui a gente fazer esse cálculo para descobrir o valor de venda e exibir ele, o quanto o vendedor está lucrando e qual o percentual, né, dos impostos com base no valor de custo. Então, beleza, aqui a gente vai fazer né, o scanner, né, mesma coisa de antes. Então a gente já começa aqui fazendo um import. E a gente já começa declarando um scanner aqui. E a gente já vai começar com system out. Aqui ele fala, né, para receber o valor dos impostos, o percentual do lucro e o preço de custo. Eu vou fazer invertido, tá? Vou fazer fora dessa ordem, só para ficar uma coisa um pouco mais lógica, tá? Eu peguei esse exercício aqui já pronto, de uma apostila que eu sempre uso. Eu vou fazer um pouquinho diferente, mas caso você tenha feito na mesma sequência aqui, caso tenha ficado com receio de dar errado ou de seguir exatamente o que está aqui, sem problema, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente, só para ficar um pouco mais lógico. Então aqui, digite o preço de custo do produto. Vamos colocar produto para ficar mais genérico, tá? Mas aqui seria do computador. E aí, então, aqui a gente já sabe que eu tenho alguns valores double, que é o preço de custo, vou colocar aqui P custo, o P impostos e o percentual de venda. E depois eu tenho também o P final, que é o preço final do produto. E todos eles são double, certo? Então, beleza. Então aqui eu vou colocar aqui o preço de custo vai receber o scanner ponto next double, tá? Mesma coisa que a gente já vinha fazendo. Aí aqui eu vou fazer então para digitar printo, né? Eu printo, tu printa, não é isso, tá errando aqui já. Digite é o valor dos impostos, tarará. Isso, valor dos impostos. Ali eu coloquei P porque é preço dos impostos, né? Mas se você colocou V ou se você colocou alguma coisa diferente, não tem problema. Para ficar mais lógico, vamos trocar por V aqui também, né? Valor dos impostos, vem impostos. Beleza. Então, o valor dos impostos recebe o scanner next double. E aqui também, vou copiar essa linha para facilitar, né? Digite o percentual, como que ele colocou aqui, de lucro sobre o produto. E aqui o percentual vai receber o next double também. Beleza, então nós já temos aí os três valores base, né, que a gente precisa para fazer o cálculo, e agora é só colocar isso aqui em prática, né? Aqui ele pede algumas coisas específicas para a gente exibir, então eu não posso fazer um cálculo direto só para exibir o valor de venda, eu já vou fazer de maneira que eu vou otimizar para conseguir descobrir tudo. Então eu preciso saber o valor que ele está lucrando. Então esse percentual aqui, vamos imaginar que seja 10% do preço de custo. Então eu tenho que descobrir
quanto, né, em dinheiro dá esses 10% para exibir aqui. O valor de venda do produto, aí é a soma de tudo. E aqui eu preciso descobrir o percentual dos impostos com base no valor de custo. Olha só, se aqui vocês não prestaram atenção, tá, vocês podem ter errado. Porque aqui ele fala que ele quer saber o percentual dos impostos com base no valor de custo. Ele não quer saber qual que é o valor dos impostos, tá? Porque aqui foi digitado, isso aqui é muito redundante. Então ele quer saber o percentual. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que transformar isso aqui em percentual. Então é uma conta, uma lógica inversa, tá? Então vamos lá, o valor de venda do produto vai ser o preço de custo, aqui em cima ele fala, ó, o preço de custo, mais o percentual de lucro, óbvio, convertido em dinheiro, mais os impostos. Então vamos lá, primeiramente eu vou descobrir o percentual, porque depois eu já vou utilizar. Então aqui, ó, vamos acrescentar mais alguns valores. Então além do percentual, eu quero saber o valor do percentual, tá? O valor referente ao percentual. Ou vou até mudar aqui, ó, o V lucro, tá? Que é o valor em dinheiro que ele vai lucrar com base no percentual. O V lucro, e eu já vou colocar aqui, ó, P de percentual, ou melhor, né, PERC, né, percentual dos impostos. Beleza, aí a gente já tem aqui uma coisa mais completa, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, o valor do lucro vai ser o preço de custo, posso me enganar aqui na conta, tá? Eu sempre erro essas contas de percentual na hora de fazer a fórmula, mas se não me falha a memória, é percentual de custo, preço de custo, perdão, vezes o percentual dividido por 100, tá? Se não me falha a memória, é isso. Percentual de preço de custo vezes o percentual dividido por 100. Vamos só fazer tirar uma prova rápida aqui, ó. A gente pega a calculadora e faz assim, ó. Vamos imaginar que o valor desse produto fosse 1.500 e o percentual fosse 10%. Então aqui, ó, valor de custo, né, preço de custo 1.500 vezes 10 dá 1.500 dividido por 100, 150. Perfeito, é isso mesmo. Eu sempre faço essa conta para conferir se está batendo aqui. Eu sempre esqueço essas fórmulas, né? Eu não sou bom de cabeça de guardar essas fórmulas, então é legal a gente, né, validar. Eu vi que teve um exercício que teve gente que utilizou as fórmulas matemáticas do Java, né, a biblioteca Math. Perfeito, quem fizer isso, legal. Tá? Aqui eu estou fazendo da maneira mais crua possível. Na realidade, eu nunca nem utilizei, né, a biblioteca Math para fazer essas contas aqui. Eu nem sei se ela tem alguma função para percentual. Mas tem para raiz quadrada, tem para mais um monte de coisas. Mas aqui eu estou fazendo da maneira mais crua possível para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Então, o valor que ele vai lucrar, né, então é o preço de custo vezes o percentual dividido por 100. Então aqui a gente descobriu qual que vai ser o valor, né, de lucro aí em cima do percentual. Aí ele pede também para que a gente faça, né, o preço final. O que é o preço final? O preço final, segundo ele fala aqui no exercício, é o preço de custo, né, mais o percentual de lucro, que é isso aí que nós acabamos de descobrir, mais os impostos. Então, os impostos aplicados, a gente vai dar um valor. Ó, ele pede para ler o valor dos impostos. Então, aqui, tanto faz para a gente se tem um percentual específico. Então, aqui, o preço final vai ser o preço de custo mais o valor do lucro, né, mais o lucro, mais o valor dos impostos. Então, o valor dos impostos. Então, aqui a gente já tem o preço final, certo? E aí ele pede também para que a gente exiba depois o percentual dos impostos. E aqui é onde dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Aqui é onde dá um pouquinho mais de trabalho para a gente descobrir. E eu, na realidade, eu vou até aqui pausar esse vídeo, porque eu sempre gosto de fazer com calma essa fórmula, para lembrar ela bonitinha, porque ela é um pouco mais complexa, e aí eu já volto aqui e explico ela para vocês, tá? Até que foi fácil, consegui lembrar rapidinho aqui, ó. Até já deixei escrito um comentário aqui pra gente fazer, ó. Tô até com a calculadora. Para descobrir o percentual, quando a gente já tem um valor, esse é um cálculo um pouco mais raro, tá? Por isso que é sempre difícil de eu lembrar ele. Mas vamos supor, você tem um valor, igual é o caso aqui, a gente tem o valor do imposto. E aí eu falo assim, ó, o imposto ele é calculado com base no valor de custo.
só que você tem o valor. Vamos colocar aqui números para vocês entenderem melhor. Imagina que o valor total, né, o valor de custo do nosso produto, o valor total, estou falando referente à fórmula, tá? O valor total, que é o valor de custo do nosso produto, vamos imaginar que ele seja 1.500, tá? Então, deixa eu fazer um outro comentário aqui. E vamos dar números aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos imaginar que o valor total, ele é 1.500, tá? O vezes 100 aqui, ele é fixo, ele não vai mudar. E o valor de referência é o valor que você tem, tá, do imposto, no caso. Vamos imaginar que o imposto aqui, ele está marcando ali como 150. Então, óbvio, que eu sempre faço com esses valores para ficar fácil, né, de lembrar. 150 a gente sabe de cabeça que é 10% de 1.500, então fica fácil de você saber se você acertou ou não a fórmula. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor de referência, que no seu caso é o imposto. Ah, eu sei que o imposto daquele produto ele é R$150, e o valor de custo daquele produto ele é 1.500, então você divide um pelo outro. Divide o valor de referência pelo valor total. Ele vai dar um valor fracionado, tá? Ah, então 0,1. 0,1 vezes 100, tá? Então, olha lá, eu sei que é 10%. Então, aí só para a gente ver aqui um caso diferente, imagina que está lá 165. Então, aqui ele está 165, que é o valor do imposto, e 1.500 é o valor total. Então, aqui você vai fazer o quê? 165 dividido por 1.500 vezes 100. Olha lá, 11. Então, se você vier aqui fazer 1.500 vezes 0,11, né, que seria 11%, olha lá, ele dá o 165 certinho. Tá? Então, aqui é legal para você entender mais ou menos como que funciona o cálculo para descoberta do percentual. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vou fazer aqui, ó, percentual dos impostos recebe valor dos impostos dividido, vamos fazer um parêntese aqui, né, porque tem que colocar isso, valor dos impostos dividido pelo preço de custo vezes 100. Então aqui eu já sei que esse é o percentual dos impostos. Pronto, a gente já tem tudo que a gente precisa para exibir. Ó. Aqui ele fala que ele precisa exibir o valor de venda, a gente já tem aqui que é o preço final. O valor que o vendedor está lucrando, valor de lucro. E também o percentual dos impostos com base no valor de custo. Então agora aqui é só a gente fazer alguns sysalts. Então aqui agora ficou muito mais fácil. Então a gente vem aqui, faz um sysalt, vamos fazer aquela gracinha aqui só para deixar bem bonitinho. Então aqui, ó, sysalt, preço final do produto, a gente coloca aqui, mais preço final. Sysalt. Já tem aqui lucro, né? Valor de lucro, ou como muita gente fala, né? Margem não, margem percentual, valor mesmo, vai, valor de lucro. Valor do lucro, a gente tem aqui que é o V lucro, que foi o que a gente calculou ali em cima, e, por fim, percentual de impostos. Percentual de impostos é igual percentual dos impostos. Beleza, feito isso, a gente joga mais um monte de hashtags aqui para a gente finalizar e já estamos aptos a executar. Se eu não esqueci nenhum ponto e vírgula, não errei nenhuma sintaxe, ele já vai executar para a gente. Então, ó lá, vamos fazer aqui com o valor de 1.500, né, que a gente já sabe todo o cálculo que eu usei como exemplo. Então, preço de custo do produto, a gente ainda não sabe o preço final, a gente vai descobrir agora, né? Preço de custo do produto foi 1.500. O valor dos impostos, vamos colocar o 165 para ver se ele vai bater com os 11% lá, né? 165. E o percentual do lucro, 10%. Olha lá, vamos fazer um teste aqui, ó. 1.500, então o valor do lucro 150, 10%, tá certinho. O preço final, 1.815 e o percentual de impostos, R$11. Vamos conferir aqui na calculadora, só para a gente ver se bateu tudo certinho. Então, ó, 1.500 mais 165 dos impostos, que foi o que eu falei aquela hora, e mais 150, que é o valor do lucro que ele calculou aqui pra gente, 1.815 bateu o valor certinho, tá? Então, fechado, ó lá, a resolução do primeiro exercício é esta, tá? É essa daqui, ó. Então, digitou o valor
o preço de custo do produto, valor dos impostos, percentual de lucro ou margem de lucro, fizemos os cálculos e exibimos os resultados. Pausem o vídeo aí nos momentos, né, pertinentes aí para vocês entenderem cada um dos pontos e confiram o exercício de vocês, tá? Deixa eu já deixar o código salvo aqui, vamos colar ele bonitinho. Futuras referências. Beleza, agora vamos para o exercício 2. Já deixa eu colocar para a página de baixo. Exercício 2. Sabendo-se que cada andar de um prédio possui x de altura, faça um programa que leia a altura de cada andar e quantos andares um determinado prédio possui. Calcule e exiba quantos metros o prédio possui, tendo em mente que fora os andares existe também o térreo, com 3,80 metros de altura. Então, beleza. Ó. Cada andar de um prédio, tá? Que cada andar, então a gente já entende que todos os andares, né, são da mesma altura. Possui x de altura. Faça um programa que leia a altura de cada andar e quantos andares o prédio possui. Então até aqui, fácil. Vamos fazer por partes. Então, vamos fazer a leitura da altura, né, e depois a gente faz a quantidade e os cálculos. Então aqui a gente pode utilizar já, né, vamos só, double altura, int, quantidade de andares. Na verdade, vamos fazer assim, ó, altura andar e altura prédio. Uma coisa legal, vou até fazer aqui, eu vi que tiveram alguns alunos em exercícios passados que fizeram o seguinte, ó, altura térreo. Apesar do valor já estar especificado aqui no exercício, ó lá, 3,80, vocês armazenaram esse valor aqui numa variável. Poxa, isso aqui é muito legal. Quem teve esse feeling de fazer isso aqui, meus parabéns, tá? Isso aqui vocês ganharam um pontinho a mais aí comigo, porque é legal de se fazer, porque você já deixa o seu programa preparado. Vamos imaginar que essa altura precise mudar. Tá, caso hipotético, tá? Mas vamos imaginar que você precise alterar isso aqui para um projeto diferente. E você utilizou esse mesmo valor em 5 lugares. Fazendo isso aqui de declarar a variável e colocar o valor, você não precisa mudar em 5 lugares. Você vai mudar o valor da variável e automaticamente os 5 lugares que estão utilizando essa variável vão receber o valor novo. Então quem fez isso aqui, show de bola. Quem não fez, tudo bem, não está errado. Mas quem otimizou dessa maneira, eu achei muito bacana, foi muito bom. Eu fiquei muito contente que vocês tiveram essa noção, essa sacada aí de ter feito, tá? Então vou até deixar aqui, ó. A altura do térreo a gente sabe que é 3,80, quantidade de andares a gente vai descobrir, eu coloquei int, porque não vai ter uma quantidade de andares, né, fracionada, 3 andares e meio, por exemplo. A altura de cada andar e a altura total do prédio, que a gente vai fazer o cálculo depois, tá? Então aqui, digite o preço, vamos mudar aqui, digite a altura de cada andar do prédio. E aí a gente vai receber aqui um next double. Então, altura, andar. Digite quantos andares tem o prédio. E aqui a gente vai colocar também quantidade de andares, recebe next int. Agora next int porque é valor inteiro aqui, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer agora o cálculo. Só que aqui a gente tem que tomar um pouquinho de atenção, porque pode ser... tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque pode ser que você pense assim, poxa, beleza, é simples, porque é a quantidade de andares vezes a altura, tá? Só que tem que lembrar que o térreo, ele também tem aqui um valor, tem 3,8 metros, tá? 3,80 metros. Então você vai ter que fazer a multiplicação. Então aqui, vamos lá. A altura do prédio recebe. Sim, você vai fazer a multiplicação da altura do andar vezes a quantidade de andares, só que você tem que lembrar de colocar também a altura do térreo, somar a altura do térreo. Tá? Wesley, por que você colocou o parêntese? É aquele esquema de sempre. Eu sempre vou colocar por precaução, porque eu sei que eu tenho que fazer primeiro isso aqui para depois ele somar. Pela lógica, ele vai fazer o vezes primeiro e depois somar. Mas, por garantia, né, seguro morreu de velho, já dizia o ditado antigo, então você vem aqui e coloca entre parênteses para não correr risco, tá? Então, olha lá, ele vai fazer a multiplicação da altura de cada andar pela quantidade de andares e vai somar o térreo. Bastante simples, tá? Não tem muito segredo. O restante aqui a gente pode ignorar. Vamos só dar uma conferidinha.
Ele vai pedir, então, para calcular e exibir quantos metros o médio possui, tendo em mente que, fora os andares, existe também o térreo. Então, é exatamente isso que nós fizemos. Então, aqui, ó, altura do prédio, a gente coloca aqui, altura do prédio. E aí pode apagar o restante. Só isso, bastante simples, tá? Ah, deu uma travadinha aqui, apertei um Ctrl S sem querer, costume, né? Então, beleza lá. Agora vamos executar. Deu um errinho aqui, deixa eu ver. O que faltou? Opa. Faltou aqui o SC. sc.nextInt, beleza. Faltou isso. É o scanner. Eu coloquei o nextInt sem falar que era o nextInt do scanner. Altura de cada andar do prédio. Então vamos imaginar aí que cada andar seja um pouquinho menor que a recepção. Recepção, né? O térreo geralmente é um pouquinho mais alto, tem algumas coisinhas a mais. Vamos colocar aqui 2 metros, 2,80 m não, né? 3,80 m é o térreo. Vamos colocar aqui 3,40 m. Vai, 3,40 m. Vamos fazer uma soma redonda aqui para facilitar. Tem 10 andares, então a gente sabe que vai dar 34 metros, mais os 3,8. Então 34 mais 3, 37,8. 37 com o daqui, né? 37,8. Então, olha lá, certinho o nosso cálculo. Então esse aqui é o resultado, é a resolução do nosso segundo exercício, beleza? Pausem o vídeo, confiram aí com vocês se está correto de vocês e vamos para o próximo exercício. Beleza, terceiro exercício, vamos jogar lá para a linha de baixo. Crie um programa que receba uma escolha do usuário, esse aqui já é um pouquinho mais complexo, sendo uma forma geométrica, onde 1 é triângulo, 2 é quadrado e 3 é círculo. Em seguida, devem ser informadas as medidas para o cálculo da área das formas. Após esses passos, exibo o resultado do cálculo. Então, beleza, vamos lá. Primeiro, né, vamos fazer aqui a recepção da opção. Então, beleza, né, o recebimento da opção. Então, aqui a gente sabe que vai ser int, né, por enquanto. Em alguns exercícios passados eu vi que vocês utilizaram a nomenclatura opção, então já vamos utilizar a opção aqui. E vamos deixar o double de fora por enquanto. E vamos lá. Temos um scanner. Ele pede para receber uma... Ele não fala para manter isso aqui em loop, então vamos fazer algo bem simples, tá? Vou deixar o mais simples para vocês verem o que era o mínimo que o exercício pedia, tá? Em seguida devem ser informadas, tal. Então beleza, então ele não pede para você ficar recebendo aqui as opções, tá? Então aqui você vai fazer o seguinte, vai fazer um sysout, né? Então aqui, digite a opção de cálculo desejada. E aí pode até fazer um sysout aqui embaixo. Eu gosto de fazer dessa maneira, tá, pessoal? Você vai escolher o triângulo, o 2 quadrado e 3 um círculo. Então, beleza, que a pessoa vai digitar e ele vai receber aqui na opção. Então, opção, recebe, scanner nextInt. Beleza, aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar num if, else ou em um case, tá? Mas eu vou fazer os ifs e else porque, como eu disse, eu tento fazer aqui o mais simples possível para vocês. Então aqui, ó, o primeiro vai ser o triângulo, tá? Então se a pessoa digitou 1, então se opção igual a 1, então você vai fazer o seguinte, vamos copiar aqui. Digite a altura do triângulo. E aí a gente pode fazer assim, ó. Lembra que no Java você pode declarar a variável onde você quiser, tá? Então aqui, ó, double altura. Ó, pode ser que meus cachorros comecem a latir aqui, hein, pessoal? Então vocês já me desculpem antecipadamente, tá? Altura, base e área. A gente sabe que a gente vai precisar das três, né, variáveis.
Então, olha lá, double, alt, base e altura. E área, né? Perdão, altura, base e área. Então, digite a altura do triângulo, altura, recebe next double. Vamos aqui, digite a base do triângulo. E base vai receber o next double. Beleza. Aí agora o que a gente vai fazer? Que a área recebe, e aí é só aplicar o cálculo. Base vezes altura dividido por 2. Bastante simples. E aí depois você vai exibir o resultado. A área do triângulo mede área. Pronto, beleza. Simples, tá? Então isso aqui se a opção for 1. Tá? Se a opção for 1, é isso aqui. Aí a gente pode fazer um else, if, opção igual a 2. Então, se a opção for igual a 2, então ele vai fazer agora o cálculo do quadrado. O quadrado é bastante semelhante a esse aqui. Então vamos lá, agora vocês começam a desenvolver mais a prática de programação, então eu começo a dar mais liberdade para vocês copiarem e colarem. Eu sempre falo isso para vocês. Começo de estudo, escrevam o máximo que vocês podem. Começou a pegar a manha, começou a entender, tá, como que é a programação, já entende o que é o sysout, poxa, já entendeu como que funciona o scanner? Começa a copiar e colar para agilizar o seu processo de desenvolvimento. Só que coloque a mão na consciência. Se você ainda acha que você não entendeu 100%, vou até aumentar aqui um pouquinho a minha câmera, né, para deixar destacado para vocês. Se você acha que você ainda não entendeu como que é o processo, você ainda não consegue desenvolver um scanner sem, né, ter que olhar em outro lugar ou sem parar um pouquinho para lembrar, não copie e cole. Faça mais algumas vezes para você aprender, para você entender exatamente como que funciona. Tá certo? Combinado? Mas então, se você já entendeu, copia e cola para agilizar o seu processo. O cálculo da área do quadrado ele é bastante parecido, né, com o do triângulo. Então, ao invés de você escrever tudo isso aqui novamente, você vem, cola tudo aqui, altura, base e área da mesma maneira. Você só vai trocar aqui e tome muito cuidado para você não esquecer de trocar, tá? Porque esse aqui é um dos grandes maus do Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Você copiar e colar, você esquece de mudar algumas informações, tá? Então lá, o cálculo da área do quadrado é esse aqui, ó, é base vezes altura, você não tem o dividido por 2. Então é a mesma coisa, são os mesmos valores que você tem que receber, as mesmas variáveis, só muda o cálculo do resultado. Então, beleza. E aí nós temos o 3. Só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Porque a gente pode ter a opção 3, mas a pessoa pode digitar uma outra opção. Então vamos supor que ela digite 5. Ela não quer o círculo, ela digitou 5 porque, sei lá, ela imaginou que tinha alguma outra possibilidade. Então a gente vai fazer um outro else if. Isso aqui é prevenção, tá, pessoal? É prevenção contra erro do usuário. Então, else if, se a opção for 3, aí a gente vai fazer o cálculo do círculo. O cálculo do círculo é π vezes raio ao quadrado. Tá? Então aqui a gente tem que receber o valor do raio. Somente isso. E aí a mesma coisa. Double, raio. Teve gente que fez o valor de π, eu achei muito legal. Tá? Área, π, recebendo 3.14. Eu achei muito legal quem fez isso aqui, tá? Volto a repetir, né? Quem fez isso aqui de armazenar o valor numa variável, eu achei muito bacana. Então, raio, área e π. Beleza, então aqui você vai fazer, novamente, vamos copiar, né, para facilitar a nossa vida. Digite o raio do círculo, que até parece engraçado, né? O raio do círculo. Digite o raio do círculo. Então, beleza. Então aqui o raio do círculo vai receber isso aqui, né, o next double. Beleza. Deixa eu deixar organizadinho aqui. Vocês me conhecem, sabem que eu tenho um negócio com formatação, né? Tudo alinhadinho. Vai ficar legal. Beleza.
Então aqui recebemos o raio do círculo, e aí a área do círculo é igual. Né? Aí vamos só confirmar aqui, na fórmula não está com nenhum parêntese, então a gente pode fazer tudo, afinal de contas é uma multiplicação, né? Mas na realidade aqui é interessante fazer sim, ó, porque é raio vezes 2. Vamos até pesquisar, pode ser que tenha ficado errado isso aqui, tá? Mas fórmula área do círculo, pode ser que tenha faltado ali pode ser que tenha faltado um parêntesezinho ali, ó. Tá, tarará, não tá falando em lugar nenhum. Pi, tá, raio 2. Não tá falando em lugar nenhum. Então, sem problema. E a ordem dos fatores também não altera o produto, né? Então, vamos lá. A área é I, que a gente já colocou aqui em cima, vezes raio ao quadrado, né? Não é raio vezes 2. Raio vezes raio, tá? Então, olha lá. A área do círculo é essa daqui, ó. Pi vezes raio vezes raio. E a gente vai exibir agora. Opa. A área do círculo mede área, né? A área também eu falo a variável, então beleza, não temos problema nenhum. E agora só vamos fazer um teste, tá? Se porventura essa fórmula aqui estiver errado, tranquilo, pessoal, tá? Falha minha aí de não ter percebido esse detalhe, se tem ou se não tem o parêntese, mas então quem fez assim, ou quem colocou o parêntese aqui, né, para fazer raio vezes raio, não tem problema, vou considerar certo por conta da lógica, tá? Então vamos lá. Então, digite a opção do cálculo desejado, eu vou começar pelo triângulo, tá? Então, digite a altura do triângulo eu vou colocar 2, e a base do triângulo eu vou, perdão, 10, né? E a base do triângulo eu vou colocar 10 também. Então, 10 vezes 10 dividido por 2, a gente sabe que... Isso, tá certo. 10 vezes 10, 100, né? Então, a base, a área do triângulo, 50. Fechado. Aí vamos executar novamente, e agora eu vou, né, o quadrado, confundir com o cálculo do quadrado. Então, o cálculo do quadrado, 10 também, vezes 10. Então, a área do quadrado mede 100. E agora a do círculo, e aí a gente faz o cálculo ali só para a gente garantir. 3, e o raio do círculo foi 5. Se o raio do círculo foi 5, 78,5. Tá? Então, 78,5. Se você quiser, você pode fazer aqui um cálculo na calculadora rapidinho, só para conferir. Então, aqui, 5 vezes 3,14 vezes 5 vezes 5. 3,14 vezes 5 vezes 5. 78,5, 78,5. Tá? Então, cálculo correto, tudo bonitinho, fechado. Então, essa daqui é a resolução do nosso exercício. Tá? Então, vamos colar o código aqui, exercício de número 3. E vamos para o próximo exercício, número 4. Essa lista aqui ela tem 6, é uma lista mais curtinha, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Um vendedor de maçã está fazendo uma promoção, onde comprando até 10 maçãs, cada uma custará 50 centavos. Porém, comprando acima de 10 maçãs, o preço vai para 40 centavos cada. E comprando acima de 20 maçãs, o preço é de 30 centavos cada. Crie um algoritmo que receba a quantidade de maçãs compradas por um cliente e exiba o valor unitário, a quantidade comprada e qual o valor total, tá? Então aqui, ó, o seguinte, tá? O seguinte, aqui é muito fácil de resolver isso aqui. Pode parecer muito complexo, mas é muito fácil. Primeiramente, você tem que fazer o quê? Você tem que receber quantas maçãs a pessoa comprou, tá? O cliente comprou. Porque com base nesse valor é que você vai determinar qual que é o valor unitário de cada maçã. Se a pessoa comprou até 10, 50. Se a pessoa comprou de 10 a 20, né, até 20 maçãs, 40. Acima de 20 maçãs, 30 centavos cada. Então você vai receber a quantidade para depois determinar o valor unitário. Então, bastante simples aqui também. Aqui a gente já sabe que a gente vai ter um valor inteiro, né, que é a quantidade de maçãs, e a gente sabe que a gente vai ter alguns valores aqui double, né? Double, valor unitário da maçã e valor total de compras. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Ó?
Opa, não posso apagar isso aqui não. A gente vai fazer o seguinte, ó, digite quantidade de maçãs compradas. Beleza, e aqui a gente coloca QTD maçãs, recebe double. Aí a gente vai fazer ifs e elses. Eu vou apagar, porque aqui a gente tem umas condições já mais diferentes. Então eu vou apagar e vou começar do zero. E aí é muito simples, porque você não precisa fazer todo o cálculo aqui dentro do if. Você só vai determinar o valor unitário da maçã, tá? Porque o restante, o cálculo da quantidade, é o mesmo. Então até se você quiser, você já pode vir aqui embaixo e fazer, ó, valor total recebe quantidade de maçãs vezes valor unitário. É isso aqui, independente de quantas maçãs a pessoa comprou, o cálculo vai ser esse. Então aqui dentro, o que você vai fazer? Se quantidade de maçãs menor ou igual a 10, é até 10, né? Até 10 maçãs, então o que eu faço? Valor unitário recebe 50 centavos, 0,5. Beleza. Se não, se... Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá, pessoal? Uma estrutura um pouquinho diferente de ifs e elses encadeados, tá? Ela é bastante semelhante à outra, mas só que ao invés de você já colocar o if na frente, você faz dessa maneira. Fica um pouquinho mais estruturado, né, no sentido de hierarquia, mas é uma maneira diferente de se fazer. Às vezes eu faço assim, às vezes eu faço da outra, as duas maneiras vão funcionar iguais, tá? Mas então aqui você faz assim, ó, else, e aí dentro desse else você faz o if. Então, se a quantidade de maçãs for maior que 10, afinal de contas, né, ela não vai ser, né, igual a 10, porque o igual está batendo aqui. Se for verdade, ele vai entrar aqui. Então, caso contrário, né, se for maior que 10 e quantidade maçãs, quantidade de maçãs menor ou igual a 20, só confirmar se é menor ou igual ou só menor. Acima de 10 maçãs, o preço vai para 40 e comprando acima de 20. Então, isso, se acima de 20 que vai mudar, então aqui é menor ou igual a 20. Então, olha lá, se for maior que 10 e menor ou igual a 20, então o valor unitário vai para 40 centavos. E aí aqui dentro eu já coloco o else. Então, olha só como é que ficou estruturado. Ó. O if e o else. Só que dentro do else eu tenho um outro if-else. Eu gosto de chamar isso aqui de if-else encadeado, né? Porque você vai colocando um dentro do outro, então ele vai encapsulando ali o negócio. Então lá, se ele comprar acima de 20 maçãs, o preço é de 30 centavos. Aqui então é o seguinte, ó, na realidade você já não tem mais uma outra possibilidade. Tá? Então você não precisa fazer um else if novamente. Você só faz um else, por quê? Se for até 10 maçãs, 50 centavos. Se ele comprar acima de 10, né, e menos que 20, 40 centavos. Se ele comprar acima de 20, ou seja, caso contrário, então ela vai para 30 centavos. Então aqui você não precisa fazer um if aqui dentro, você só coloca assim, ó, valor unitário, vai para 0,3, né, 30 centavos, porque ele não tem uma outra possibilidade. E pronto, acabou, é isso aqui, ó, tá? Então, if else, e aí quantidade de maçãs vezes valor unitário. Aqui pode ser que ele dê erro, porque ele pode entender, vou só confirmar aqui que eu não me recordo de cabeça isso, tá? Ele pode entender que dentro desse else, talvez eu não coloque o valor, eu não carregue o valor unitário, apesar da estrutura, né, falar o contrário disso. Mas pode ser que o Java ele entenda errado, porque aqui dentro desse else diretamente eu não estou populando o valor unitário. Então vamos ver aqui no teste, tá? Vamos já fazer um sysout aqui. Vamos só ver o que ele pede para exibir no exercício. Que o algoritmo que receba a quantidade de maçãs e exiba o valor unitário, a quantidade comprada e o valor total. Então aqui a gente coloca, ó, pode até fazer uma... Eu gosto de fazer desse jeito. Você faz uma espécie de cabeçalho, né? Então, quantidade. Joga aqui as informações. Valor unitário e valor total. Uma espéciezinha de cabeçalho, né? Eu gosto de fazer desse jeito porque fica visualmente bonito. Fica visualmente bem organizado. A gente coloca também aqui ó,
Coloco uns hashtags aqui para ficar um negócio bem legal. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, quantidade. Tudo bem que a gente não vai conseguir controlar isso aqui, se ele vai ficar dentro das mesmas quantidades de casas, né? Mas pelo menos a gente tem uma noção. Se ficar muito feio, a gente muda, tá? Então aqui, quantidade, a gente vai colocar QTD, maçã. Isso aqui é legal, a gente fez muito pouco isso, ó. Começar com o valor de uma variável, tá? E concatenar, tá? Com alguma coisa. A gente joga uns espacinhos aqui para ficar diferente. Mais valor unitário, mais, joga uns espacinhos aqui, e mais VL total. Eu acho que vai ficar muito difícil dele acertar isso aqui, então qualquer coisa eu mudo para 3 linhas mesmo, cada uma com uma informação, tá? Então vamos lá, se eu não errei nada, se eu não esqueci nenhum ponto e vírgula, vamos testar. E vamos lembrar de conferir aqui, ó, ah lá. Vamos ver quantidade de maçãs, opa, ah lá, o que eu falei de copiar e colar, galera, ó. Quantidade de maçãs é inteiro, e eu copiei e colei, né, utilizei a estrutura anterior, ficou um next double. Next int, beleza? Tá, ó, ele passou, tá? Então ele entendeu que eu vou popular o valor unitário porque tem um else aqui. Então caso ele não entre em nenhuma dessas outras opções, ele vai popular esse valor aqui, tá? Senão ele daria erro aqui, ó, porque talvez esse valor não ia estar com essa variável, né? Ela não estaria com nenhum valor, ele poderia dar erro isso. Falando, ó, eu não consigo calcular porque o valor unitário pode não ter nenhum valor, porque eu fiz vários ifs e elses aqui. Tá? Mas pela estrutura estar correta, então ele interpretou que de alguma maneira eu vou carregar um valor para essa variável. Então, beleza. Digite a quantidade de maçãs compradas. Vamos fazer o teste aqui, ó. Comprou 10. Então, 10, olha, bateu certinho. 10 unidades, valor unitário 50 centavos, 5 reais. Só aqui, né, o valor total que não ficou certinho, mas beleza. Então, olha lá, 5 reais. 5 reais, 5 reais, beleza. Vamos testar agora. Quantidade de maçãs compradas, 15. Ó, bateu certinho agora. 15 unidades, 40 centavos cada uma, 6 reais no valor total. E vamos testar um último. Quantas unidades? Eu comprei 40 maçãs a 30 centavos cada uma, 12 reais. Então ele bateu certinho. O que eu tinha comentado é o seguinte, ó, se isso aqui começar a não bater, tá? Porque, por exemplo, se eu colocar 5 maçãs, ele já vai trazer uma casinha para cá, cada um deles, tá? Não vai ficar uma coisa ridícula, mas vai ficar esquisitinho. Então você pode mudar, você pode colocar quantidade e na frente quantidade. Valor unitário, na frente valor unitário, depois mais uma linha, valor total e na frente valor total, tá? Mas aqui eu vou deixar dessa maneira mesmo para vocês terem uma visão diferente de exibição de valores. Então, essa daqui é a resolução do nosso exercício. Então vamos colar aqui o código. Pausem o vídeo um pouquinho aí, confiram para ver se está de acordo com o de vocês, tá? Se tiver alguma coisa que vocês fizeram diferente, que vocês não entenderem, me mandem, tá? Lá no Teams, me avisem de alguma maneira aí, para a gente esclarecer as dúvidas. E vamos para o nosso próximo exercício. Então aqui, exercício 5, ele pede o seguinte, deixa eu jogar isso aqui para a página de baixo. Ler o salário fixo e o valor das vendas efetuadas por um vendedor de uma empresa, sabendo que ele recebe uma comissão de 3% sobre o total das vendas, além do salário fixo, calcular e escrever o seu salário total. E ainda tem um adendo aqui, ó. A empresa bonifica o funcionário com 5% de suas vendas, quando ele atinge a meta imposta pelo supervisor, que neste mês está em 20 mil reais. Então, se a pessoa fizer acima de 20 mil reais, ele vai ganhar ainda uma bonificação, tá, de 5%. Verifique se o vendedor atingiu essa meta e exiba após o resultado anterior, se ele atingiu a meta e qual o valor da bonificação. Então vamos lá, vamos fazer por partes isso aqui como se fosse um exercício A e exercício B, mas é tudo uma coisa só, tá? Então primeira coisa, calcular ler o salário fixo e calcular a comissão de vendas de 3% em cima do que ele vendeu. Então fechou, vamos lá. Vamos apagar tudo aqui, vamos deixar só o primeiro scanner para a gente reaproveitar código, né? Então fechou lá. Digite
o salário do vendedor. Pede para ler nome? Não pede para ler nome. Então, digite o salário do vendedor. Já vamos colocar aqui, né? Tudo vai ser double, porque é tudo envolvendo valores, tá? Então, aqui, ó, double, salário, VL, vendas, né? O quanto ele vendeu, VL, comissão, e VL, bônus, que é a bonificação, né? Então, esse bônus aqui, ele só vai ser carregado, eu vou até carregar ele com 0, porque se ele não vender nada, né? Se ele não vender acima de 20 mil, ele vai receber 0 de bonificação. Então, vai ficar só o valor do salário mais o valor de comissão. Então, digite o salário do vendedor. Então, aqui, salário recebe... não vamos errar agora. Next double, B maiúsculo. Next double. Aí a gente vai aproveitar aqui. Qual o valor das vendas efetuadas pelo vendedor? O digite, né? Digite o valor das vendas efetuadas pelo vendedor. E aqui a gente coloca VL vendas, recebe next double. Aí aqui, ó, seguinte, é tudo muito fácil, tá, nesse exercício, ó. Valor da comissão é igual valor de vendas vezes 0,03, que são 3% sobre o total das vendas, tá? Então, beleza. Então, o valor de comissão a gente já tem aqui. Eu já posso até exibir, tá, o salário, ó, calcular e escrever o seu salário total. Então, beleza. Então, a gente pega e vamos fazer uma espécie de resuminho aqui, ó. Então, aqui a gente faz um sysout. Vamos colocar aqui uns hashtags da vida. E a gente vai colocar aqui, ó. Salário fixo mais salário. Pode até colocar um cifrão aqui, ó, mais salário. Beleza. Comissão, a gente coloca aqui 3% só para ter uma noção. E aqui, VL, comissão. Tá? Salário fixo, beleza. E aí a gente faz um total. Pode até colocar aqui um total também, ó. Salário total, tá? Porque é o salário de... Melhor, vamos colocar aqui, ó, subtotal, tá? E total, salário total. Então aqui, o subtotal, a gente já pode colocar aqui também. Subtotal é salário mais o valor de comissão. E aqui a gente já coloca. Subtotal. G aqui que ele autocompletou errado. Subtotal, beleza. Aí a gente pode colocar, né, uns asteriscos aqui, só para indicar que estamos fazendo uma separação. Não vou preencher a linha inteira para não ficar parecendo que é o final, né? E aqui a gente vai fazer agora uma verificação. E tudo bem, a gente dá Enter, porque ele não vai interpretar isso aqui como Enter a ser exibido, tá? Então a gente faz uma validação aqui, ó. If, como que a primeira parte está pronta, tá? O salário total é aquele ali. É o salário dele mais a comissão, que é o subtotal, tá? Fechou. Agora a segunda etapa. A empresa bonifica o funcionário com 5% das vendas quando ele atinge a meta imposta pelo supervisor, tá? Então, se ele bater a meta, se ele vender mais que a meta, ele vai ganhar 5% em cima do valor. Que neste mês a meta foi definida em 20 mil. Então o que a gente pode fazer aqui? Ó? If, pessoal, meu cachorro está latindo que nem doido aí, ó. Ignorem, tá? Então, if valor de vendas maior ou igual a 20 mil, tá? Então o que vai acontecer? Opa, o que vai acontecer? A gente pode exibir aqui, faz até um sysout, e coloca aqui, ó. Coloca até em letra maiúscula, né? Porque, poxa, é uma bonificação, né? O vendedor merece. Então aqui, ó, bonificação de meta. Bonificação de meta
e ele atingiu ali a meta. E aqui a gente coloca que ele recebe o valor do bônus, né? O valor do bônus inicialmente ele estava em 0, tá? Então aqui, ó, o valor do bônus vai ser D, valor de venda, vezes 5%, certo? E aí, para ficar uma coisa, né, mais assim, enxuta, sem ter que reescrever códigos, o que a gente faz aqui, ó? Else. Opa, perdão. Deixa eu pensar aqui como que vai ficar melhor. Só coloca aqui, ó. Metas não atingidas. Tá? Metas não atingidas. E aqui embaixo a gente já coloca o quê? O salário total, tá? O salário final. Então aqui a gente coloca assim, ó. Salário final. O que eu coloquei aqui em cima. Total, né? Só total. Total recebe subtotal mais valor do bônus. Mas e aí? Se ele não bateu a meta? Por isso que eu já iniciei o valor do bônus aqui com 0. Se ele não bater a meta, então ele não vai entrar aqui, ele não vai alterar o valor do bônus, ele vai continuar sendo 0. Então ele vai somar aqui, mas vai continuar a mesma coisa do subtotal, tá? Então, salário final é igual total. E aí, o que acontece? Se ele tiver atingido a meta, ele fala aqui no exercício, né? Ó, verifique se o vendedor atingiu essa meta e exiba após o resultado anterior se ele atingiu a meta e qual o valor da bonificação. Então aqui, ó, se ele atingiu, já vai aparecer bonificação de meta, ou seja, ele bateu a meta, e o valor na frente, que eu até esqueci aqui. VL bônus. Se ele não atingiu, aparece aqui, ó, metas não atingidas. E aqui ele embaixo já vai trazer o valor final, tá? Então vamos fazer aqui, simular duas situações, uma com meta batida e outra não. Salário do vendedor. Vamos colocar aqui R$3.000. Valor das vendas efetuadas pelo vendedor. Vamos colocar aqui que ele vendeu R$15.000. E beleza, olha lá o resultado aqui então. Salário fixo 3.000, comissão de 3% em cima de 15.450, subtotal 3.450. Ok, beleza. Metas não atingidas, salário final 3.450, tá? Então é isso. Faltou até colocar os hashtag aqui no final para finalizar a emissão aqui do trem. Beleza, então lá. Meta final 3.450. Agora vamos simular com o valor de venda acima de 20 mil. Então, salário do vendedor, R$3.000. O valor das vendas efetuadas pelo vendedor, 25 mil. Então, olha lá o que acontece. Salário fixo, 3 mil, comissão de 3%, 750. Subtotal, 3.750. Bonificação de meta, 1.250. Salário final, 5 mil. Então, aqui já estamos, vamos até colocar aqui, né, 5%. Não que vai aparecer aqui agora, porque eu não vou testar de novo, mas fica, né, apresentável. Então, beleza. Ah lá, então aqui com acima de 20 mil, ele já calcula também uma bonificação de meta atingida. E esse é o resultado, essa é a resolução do nosso exercício de número 5. Então aqui, beleza. E vamos para o próximo exercício e último exercício, que é o 6, que também é bastante fácil, né? Parece meio complexo pela quantidade de coisa, mas ele é muito fácil. Faça um algoritmo para ler um número inteiro, que é um código de usuário. Então a gente vai ler um código de usuário, que é um número inteiro. Caso este código seja diferente de 1, 2, 3, 4, deve ser apresentada a mensagem usuário inválido. Caso o código seja correto, deve ser lido um texto, que é a senha. Se essa senha estiver incorreta, a senha certa é ABC123, então isso aqui a gente já vai definir fixo, tá? Deve ser mostrada a mensagem senha incorreta. Caso a senha esteja correta, deve ser exibida a mensagem acesso permitido. Então aqui é um sisteminha de login, tá? Bastante simples, onde a gente vai ter a leitura de um usuário e a leitura de uma senha, tá? Então vamos lá, deixa eu diminuir aqui. Vamos apagar tudo, exceto as primeiras linhas do scanner. E eu vou precisar de duas variáveis. A primeira, uma variável inteira, código do usuário.
A segunda vai ser uma string, que é um texto, que vai ser a senha. Vou colocar aqui, na verdade, user e pass, né? Usuário e password. User e password. Beleza, então aqui eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Vou declarar o scanner. Inicialmente ele pede para que, né, system.out.println digite o código do usuário. E aqui o usuário vai receber o scanner nextInt. E ele já pede para que a gente faça a validação, né? Então, olha lá, ele já pede para validar. Ó. Caso esse código seja diferente de 1, 2, 3, 4, apresentar a mensagem usuário inválido. Então, beleza. Se o usuário for diferente, isso aqui nós vimos na apostila, tá? Ó, negação, tá? Então, se o usuário for diferente de 1, 2, 3, 4, o que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem. Vou exibir aqui. Usuário incorreto. Ele fala o seguinte, ó. Caso o usuário seja correto, caso o código seja correto, deve ser lido um texto, que é a senha. Então aqui a gente faz se ele estiver errado e aqui a gente faz um se ele estiver certo. Se ele estiver certo, né, é óbvio que é um else. Se ele não está errado, é óbvio que ele está certo. Então, else, aí a gente vai fazer o seguinte. Digite a senha. E a senha era uma string, então nós vamos utilizar o next line. Então tudo que a pessoa digitar, a gente vai receber. E beleza, e aí aqui dentro a gente vai fazer um if else, né? Um if else novamente. Então olha lá, se a senha estiver incorreta, a certa é ABC 1, 2, 3. Então olha lá, if, e aí vamos lá, hein? Vou ajudar vocês agora, hein? Pass, a gente coloca aqui, ABC 1, 2, 3, reparem que o A é maiúsculo, ABC 1, 2, 3, então o que ele vai fazer? Ele vai exibir uma mensagem. Tá, então beleza. O que ele pediu? Senha incorreta. Então aqui, ó, senha incorreta. Caso contrário, ou seja, se a senha estiver certa, ele exibe a mensagem acesso permitido. E aí, beleza, aqui entra uma coisa que alguns de vocês podem ter errado. Quem errou não me falou nada, porque eu não recebi pergunta de aluno com relação a isso. Então, vamos lá. Na hora que você executa isso aqui, olha o que, que acontece. Ele dá um erro aqui, ó. Tá? O primeiro aqui é erro meu mesmo. Vamos lá. Faltou aqui, faltou aqui. Beleza, vamos lá. Vou digitar aqui o usuário. Olha o que acontece. Eu acabei de digitar o código do usuário, 1234, e ele já caiu aqui direto para a senha incorreta. Falando, mas espera aí, tem coisa errada, porque ele nem apareceu aqui o sysout, né? Porque eu digitei o código correto. E ele pediu para eu digitar a senha, mas ele nem esperou eu digitar e já veio para cá, sendo que eu coloquei o next line. É next line, não é, Wesley? Sim, é next line. Mas então, por que raios ele pulou direto? Acontece que em alguns casos, né, especialmente quando você faz isso aqui, ó, você faz a leitura de um número inteiro, em seguida você faz a leitura de um string. O scanner ele fica meio bagunçado, tá? Ele meio que carrega uma carga ali de uma leitura anterior e ele acaba passando direto pela leitura, ele não fica esperando. Ele carrega essa carga e ele já joga aqui por conta do next line. Então, nesses casos, você tem várias maneiras de resolver. Uma bem simples, eu sempre uso ela, porque essa questão do scanner ela não é utilizada no dia a dia de um programador Java no mercado de trabalho. Você vai utilizar campos e você vai pegar a informação deles. Então, essa solução aqui, ela resolve o problema paliativamente e você consegue trabalhar normalmente. É você fazer o seguinte, ó. Você vem aqui e eu falo que isso aqui é limpar o scanner. Você manda ele receber um next line novamente, tá? Ou um next também, só um next ele também vai limpar. Tá? Você manda ele receber um next line aqui, porque ele já passou o valor para cá, ele vai limpar, porque ele vai
pegar a nova linha e armazenar dentro dele próprio, e ele vai ficar aguardando aqui novamente. Então essa é a primeira correção. Então a gente vem aqui e vamos lá. Digite o código do usuário, 1234, e agora sim, ó, ele limpou o scanner aqui e agora ele está aguardando. E agora eu vou digitar a minha senha, ABC123. Senha correta, senha correta. Então ele vem para cá, né? Porque se ela for diferente, ele vai bater senha incorreta. Então ela vai estar certa, ele vem para acesso permitido. Só que na hora que eu digito, olha o que acontece. Senha incorreta. Falou, mas espera aí. O usuário estava certo, a senha estava correta. Por que ele apareceu senha incorreta? Acontece que aqui quem não prestou atenção, tá? Quem não prestou atenção, isso eu falei em casos na sala de aula, expliquei em um outro vídeo. A string, ela não é comparada dessa maneira, tá? Ela não é comparada dessa maneira. A string, ela é uma classe e ela tem funções. E para você comparar se ela está igual a alguma coisa, você utiliza essa funcionalidade aqui, que é o equals. Então você vai perguntar se essa string é igual, opa, faltou um S, se essa string ela é igual esse valor que está entre parênteses. E aqui ele vai resultar para você um valor verdadeiro ou falso, um valor booleano. E aí aqui o que eu tenho que fazer? Validar a negação disso aqui. Então aqui ele vai devolver, é verdadeiro? É, então eu vou fazer o que? A negação, porque aqui eu preciso saber se ela não for igual para ele aparecer ser incorreta. Então aqui, ó, se não for verdade, né, a negação aqui, então se isso não for verdade, exiba ser incorreta, caso contrário, acesso permitido. Então essa daqui é a solução para esse problema. Então a gente vai executar, vamos fazer um teste rápido. Código do usuário, 1234, digite a senha, ABC123, 123, ABC123. Dei um Enter, acesso permitido. Vamos testar agora com valores incorretos. Então vamos testar de baixo para cima, o usuário correto, 1234, a senha ABC1234, senha incorreta. E agora a gente vai testar com qualquer outro número que não seja 1234. Então 456, 456, usuário incorreto. Tá? Então essa daqui é a solução para verificar, tá, uma string. Tá? Uma string. Quando for char, você pode utilizar de outra maneira, mas quando for uma string, que é uma cadeia de caracteres, você tem que validar dessa maneira. Tiveram um ou dois alunos que vieram me perguntar, não lembraram como que era, me perguntaram, eu expliquei. Por isso que eu falo para vocês que é importante vocês conversarem, me perguntarem quando surgem algumas dúvidas, tá? Mas então, essa é a resolução do nosso sexto e último exercício, certo? Então, galera, é isso. Essa nossa terceira lista está resolvida. Deixo para vocês esse vídeo como conferência. Pausem aí o vídeo nos momentos em que vocês precisarem conferir os códigos de vocês, onde vocês tiveram mais dificuldade para entender. Se ainda assim tenha ficado alguma dúvida, alguma dificuldade, por favor, me falem, me avisem lá no grupo, me avisem pelo WhatsApp, me mandem por e-mail, que aí a gente tira todas as dúvidas, a gente mata todas as dificuldades de vocês, e aí todo mundo fica 100% aí nessa parte da nossa disciplina. Fechado? Beleza, galera? Então essa é a nossa correção da terceira lista. Qualquer dúvida, por favor, me avisem e até o próximo vídeo. Valeu!